Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo tudo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muitos alegres e surpresos. Então disse Jesus: "Tendes alguma coisa aqui para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles, e depois disse-lhes: "São estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciado a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E é isso que Jesus oferece, mostrando que Ele deveria sofrer para nos redimir de todos os pecados. Não só nós, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro já está sob a graça de Deus, sob a salvação. O importante agora é nós arrependermos e voltarmos para Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, com todos os nossos desejos. É o tempo agora que nós voltamos inteiramente para Deus, para que nós, sabendo de tudo isso, nós não ficamos mais nos autocondenando. Será que eu vou ser salvo? Não, já estou salvo. Não mais, já estou salvo, agora eu preciso viver a salvação. Ela está pronta. Agora é preciso que eu a abrace. É como um jovem que estuda, né? Está fazendo a faculdade. Ao dia que ele recebe o canudo, já está pronto, ele está formado. Agora, o exercício da profissão, ele vai precisar iniciar. Ele foi capacitado. Ele já recebeu tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse exercer aquela atividade. Nós também, tudo que Deus precisava fazer para que nós fôssemos livres de todos os males, de toda a maldição, está aqui em Jesus. Está pronto. Agora é preciso que eu assuma a minha vida, que eu assuma esta graça. É o que vai... Eu fico admirado quando a gente pega a carta aos Romanos 6, versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Morto, Ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo. Continua vivo para Deus,
Portanto, também vós considerais mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Jesus Cristo. Todos nós somos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Isso tem que estar dentro do meu coração, dentro do seu, dentro da nossa alma, aonde quer que a gente anda. E as pessoas vão perguntar: você, foi salvo? Olha, eu já estou salvo. Agora eu estou vivendo a minha salvação. E aí eu começo a renunciar a vida, o passado, aquilo que foi marcado do meu pecado, aquilo que entrou na minha história de pecado, eu começo a renunciar. Eu começo a viver o novo, porque eu sei que eu vou ser sinal desta salvação também para os outros, sinal desta graça para os outros. E aí a salvação também vai chegar na minha casa, porque eu vou levar essa salvação para todos da minha família, eu vou anunciar, eu vou testemunhar. Não, você não tem, você só basta agora você se arrepender, é o que vai dizer a leitura de hoje, né? É preciso a gente guardar isso no coração. É preciso que o Cristo haveria de sofrer. Por isso, arrependei-vos, portanto, dos vossos pecados e convertei-vos dos vossos pecados, para que eles sejam perdoados. Então eu vou me converter. Eu vou deixar de fazer. Eu vou abandonar aquela vida velha, porque eu me arrependi. E aí eu vou me confessar do meu arrependimento, e agora vou viver uma vida nova, porque eu estou experimentando viver esta Páscoa, esta passagem, esse tempo que Deus me concede, esta vitória, e que eu tomei consciência. Portanto, eu estou buscando ansiosamente, lutando a cada instante para vencer esta dimensão. E ele está dizendo, e a palavra de Deus vai insistir: olha, escutai tudo o que ele vos disser. Escutai tudo o que Jesus diz. Escutai. Guarde no seu coração, guarde dentro de você. Escutai o que ele diz. Quem não der ouvidos será eliminado, porque não quis a salvação, não quer receber. Não é que Deus não quer, é a pessoa que não quer. A gente fica triste, né? Nós que atendemos padre, porque às vezes a pessoa vai lá confessar e ela me impede de dar absolvição para ela. Olha, porque ela não está arrependida. Eu não posso dar se ela não estiver arrependida. Não tem como o padre dar, não tem como Deus perdoar, porque ela não se arrepende, ou ela não quer mudar, está vivendo uma vida errada, está vivendo uma vida irregular, e aí o padre não pode dar absolvição, porque ela impede o padre de dar absolvição, ou de receber. Olha, já está perdoada, mas não quer. Me lembro de um rapaz que nós fomos lá na UTI para dar unção para ele. E aí, lógico que eu não era padre, eu estava com o padre. E o padre disse para ele: meu jovem, você quer receber os perdões dos pecados de Jesus? Ele disse: não. Lá na UTI. Não. Eu acho que ninguém pode fazer nada por mim. Olha, mas Jesus pode. Jesus quer. É só você permitir. Eu não quero. Eu acho que ninguém pode fazer nada por mim. E o padre foi embora. E ele morreu. Eu não sei o que aconteceu com a vida dele. Não é isso que eu estou aqui. Estou dizendo que tem pessoas que ficam tão revoltadas contra si mesmo, contra sua família, contra Deus, e vai culpar todo mundo,
porque não viveu bem, não aprendeu a amar, não se sentiu amado. E aí o mal entra no seu coração, o ódio entra no seu coração, a raiva entra. E ele esquece, conforme o salmo de hoje dizia, Deus nos fez um pouquinho abaixo dele, até acima dos anjos. 1 Coríntios 6, 8 vai dizer que nós julgaremos os anjos, porque Deus colocou os anjos ao nosso serviço para nos levar à salvação. Da carta de Hebreus 14, 1, 14, vai dizer que Deus colocou todos os anjos para nos ajudar na nossa salvação. Por isso tem hierarquias de anjos, tem os serafins, querubins, tronos, virtudes, potestades, dominações. Os anjos da guarda, são 7 hierarquias de anjos para cuidar, e ainda tem os arcanjos, tudo para cuidar de nós. São milhares, milhares e milhares de anjos para nos ajudar na salvação. Então todos os dias Deus coloca tudo que Ele pode. Por isso quando a gente está andando, vai em algum lugar, o anjo diz, para aí, não entra. Fica aquela voz gritando lá dentro, não, não, não faça. E a pessoa às vezes insiste. É o que o Senhor mostra para nós hoje na sua palavra, dizendo desta situação, da primeira leitura do Evangelho de hoje. O medo dos discípulos, o medo. Mas quando viram o Senhor, Jesus toca que não é um fantasma. Jesus não entrou no ventre da mãe para gerar outra criança, não foi reencarnado. Era o mesmo corpo, a ressurreição é o mesmo corpo. Não vai vir com outro corpo diferente. Não vai entrar na barriga e nascer como criança. Não está escrito isso aqui. Jesus mostrou o quê? Jesus precisava ter a marca nas mãos, nos pés? Precisava? Não. Mas deixou para que os discípulos o reconhecessem. A marca ficou para que aqueles que ainda eram incrédulos, para aqueles que tinham dificuldade na sua fé, pudessem tocar nos sinais. Porque quando o Padre Pio morreu, ele tinha os estigmas, desapareceu. Quando morreu São Francisco, desapareceu os estigmas. Não tinha mais, acabou. Enquanto ele estava vivo, estava ali. Depois que morre, desaparece. Jesus ficou para que os reconhecesse, para que nós também o reconhecesse, soubesse, para que os discípulos vissem e testemunhassem, para que o mundo pudesse se abrir o entendimento, a sua inteligência e compreendesse verdadeiramente a ressurreição. E a primeira leitura inicia hoje, quando Pedro e João entram no templo, aquele homem entra atrás. Aonde que eles iam, aquele homem ia atrás. Aquele homem que foi curado por eles. E que lindo, né? Se vou perguntar a cada um de vocês, você não vai esquecer a pessoa que te levou para Deus. Você não esquece aquela pessoa que te devolveu a vida em Deus. Aquele teu amigo que te chamou para ir para a igreja, aquele teu amigo que te chamou para o grupo de oração, para o grupo de jovem, aquele amigo, aquele encontro, né, que você fez, seja do cursilho da cristandade, encontro de casais com Cristo, até o padre às vezes que celebrou, as pessoas que pregaram, a gente guarda, porque as coisas de Deus ficam eternas em nós. Aqueles que nos dão a vida, aqueles que geram vida em nós, nós jamais esquecemos. E também as pessoas que você levou para Deus, nunca vão esquecer de você. Quem me levou? Fulana. Olha, ela me convidou para ir para a igreja. Eu não esqueço os meus amigos que me levaram para Deus. O padre que me batizou no Espírito Santo. Aquele dia, tudo que eu experimentei, não tem como apagar. Está vivo. Por isso esse homem
que estava lá na porta da igreja, que muitas vezes as pessoas passavam e alguns davam uma moeda, alguns davam uma esmola, alguns davam um pedaço de pão, mas o que Pedro deu para ele tornou-se eterno. Para dizer que quando você dá alguma coisa de Deus para alguém, torna-se eterno na vida dele, e ele nunca esquecerá. E aquilo será para você glória de Deus quando você chegar no céu. Aquele homem será o testemunho seu diante de Deus. Ele vai testemunhar a seu favor, porque nós precisamos pelo menos levar um para o céu. Uma pessoa. Então, aquele homem que você falar de Deus para ele, ele nunca vai esquecer, e ele às vezes vai mudar porque você ofereceu Deus para ele. Não ofereceu um pedaço de pão, não ofereceu dinheiro, mas você falou: olha, eu não tenho muita coisa para te ajudar, mas eu vou te levar num lugar em que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Foi assim que a minha irmã me chamou. A minha irmã mais nova do que eu. Foi até depois de um carnaval. A minha irmã falou: vai ter o encontro da renovação. Vamos. Eu estava enrolando, a gente fica enrolando. A gente enrola para as coisas de Deus, a gente atrasa as graças de Deus, a gente atrasa as bênçãos de Deus, mas Deus fica ali esperando. Ele fica aguardando, porque Ele prepara o dia, né? Ele fica esperando a hora que você chegar para te dar o presente. E aí, quando a minha irmã me chamou, eu fui. Foi aquele encontro, né? Encontro com Deus. Você vai esquecer? Jamais. Você vai esquecer aquele que te colocou de pé? Aquele que devolveu a vida para você? Aquele que te ressuscitou? Nós que estávamos mortos para o pecado, no pecado, tornamos livres dele. Esta graça que Deus hoje quer tocar no meu e no seu coração. É assim, à medida, e que lindo a palavra de Deus hoje na primeira leitura, à medida que nós vamos nos convertendo, vamos também sendo abençoados. À medida que cada um se converta de suas maldades, vão sendo abençoados. Vão transformando as maldades em bênção. Olha que coisa linda. Vou transformar os meus venenos, as minhas decepções, o meu ódio, minha raiva, minha mágoa, minha tristeza em bênção. É rico demais, Deus. Ele é capaz de fazer isso comigo e com você. E é o desejo dele. Transformar todas as nossas misérias que está dentro do nosso coração em bênçãos. Põe a mão no seu coração e diga: transforma mesmo, Jesus. Transforma todas as minhas tristezas, as minhas dores, meus sofrimentos, minhas doenças, tudo que está em mim no dia de hoje, tudo que eu trago no meu coração, Senhor, dessas lembranças tristes, que eu fiquei preso no meu passado, nas minhas decepções, nas minhas misérias, nos meus fracassos, nas minhas derrotas, tudo que para mim foi sinal, Senhor. As palavras que chegaram aos meus ouvidos e que marcaram a minha vida, as palavras de ofensas, de calúnia, de difamação, o Senhor disse que pode transformá-las em bênçãos. Por isso transforma-se, arranca da minha alma. Eu permito nesse dia de hoje, Senhor, que teu sangue me lava, me santifique de todas as fraquezas que estavam em mim, Senhor, para que eu possa, como aquele homem que se colocou de pé e agora ele andava atrás de Pedro e João, porque muitos também andarão atrás de nós, agradecendo e com alegria nos louvando, porque nós somos sinal de bênçãos para eles. Muitos irão testemunhar a seu favor, dizendo: foi por causa de você aquele dia que eu me tornei esse homem novo. Foi por causa daquela oração que você fez por mim. Foi por você ter me levado a Jesus que eu sou este homem novo. E muitos hão de andar atrás de nós testemunhando, porque nós vamos dar para Ele aquilo que nós estamos recebendo.
A bênção que Deus hoje coloca no meu coração, no seu, é para que a gente também distribua a todos aqueles que estão dilacerados neste mundo, na sua casa, na sua família, que nós sejamos sinal desta graça de Deus para cada um.